Só que nós ainda estamos longe do julgamento, né? Nós estamos num primeiro momento em que a África do Sul entrou com o pedido e logo a África do Sul pede o que o pessoal chama de medidas provisórias, né? Então ela precisa mostrar para a Corte, a África do Sul, que há uma urgência no que está acontecendo em Gaza e na Palestina e que a Corte precisa comandar ações de interrupção dos ataques armados, porque senão há um risco grande de que, digamos, o genocídio que está em andamento, segundo a demanda da África do Sul, que ele ou se concretize ou ele avance ainda mais se a Corte não der essas medidas cautelares ou provisórias. E é isso que a Corte vai decidir agora. Nós temos provavelmente há 10 dias, 2 semanas, no máximo, da Corte dizer para a gente se ela ordena ou não medidas provisórias contra Israel, quer dizer, se ela manda Israel parar a guerra. Eu estou simplificando as medidas provisórias, são 7 pedidos, mas basicamente a interrupção da ofensiva contra Gaza, né? Para isso, também existem critérios técnicos que a Corte precisa observar. Foi isso que foi discutido nas 2 audiências que a Corte teve nos dias 11 e 12, né? Quinta e sexta. Ela ouviu na quinta a África do Sul, na sexta Israel, para decidir justamente se ela pode ou não dar as medidas provisórias. Eu acho que ela deve dar, porque eu acho que é o correto, primeiro, juridicamente falando, mas eu acho que também tem uma chance grande dela dar, porque em 2020 ela foi acessada, né, com um pedido parecido para emitir medidas provisórias contra Myanmar. O pedido ali foi feito por Gâmbia contra Myanmar e ela deu as medidas provisórias contra Myanmar. E agora, em 2022, ela foi provocada pela Ucrânia que a Ucrânia também acusa a Rússia de estar violando a Convenção do Genocídio, mas, diferentemente desse caso, a Ucrânia não está acusando a Rússia de cometer genocídio. O que a Ucrânia está dizendo é que a Rússia justificou a sua ação armada com base na existência de um genocídio em Lugansk e Donetsk, né? Então, na verdade, a Ucrânia está acusando a Rússia de invocar erroneamente a Convenção de Genocídio. Mas ela pediu medidas provisórias para a Corte, pediu que a Corte ordenasse que a Rússia interrompesse a ação armada, e a Corte ordenou essas medidas contra a Rússia. Ou seja, há muito mais razão agora, neste caso, para a Corte ordenar medidas provisórias do que havia no caso Myanmar e do que havia no caso da Rússia. Então, se a Corte for consistente com as suas decisões passadas, ela vai ordenar medidas provisórias contra Israel daqui a uns 10 dias, 15 dias. Né? O que eu acho que pode acontecer, deve acontecer, é que Israel vai ignorar essas medidas. Eles não vão cumprir, eles vão continuar os ataques. Portanto, todo mundo tem uma expectativa de que essa guerra ainda dure e que mesmo que a Corte dê medidas provisórias, que Israel desobedeça às ordens da Corte. Depois disso, o caso vai demorar alguns anos para ser decidido no seu mérito, né? E aí nós vamos ver a Corte passar por talvez o seu maior teste, o maior teste da sua história, que se ela se curvar a pressões políticas e não julgar esse caso, ou achar um jeito de não julgar Israel, ela vai se desmoralizar muito fortemente. E se ela for adiante e, ao final, julgar Israel, então nós estaremos diante de uma grande transformação, digamos, do mundo, porque
em seguida haverá uma boa chance de vários países, especialmente europeus, serem também demandados perante a corte como cúmplices da acusação de genocídio, né? Então vai ser um caso extremamente relevante para o futuro do direito internacional, da própria corte.